Tudo, graças a Deus. Como é que tá de saúde, sua família? Tudo em paz, graças a Deus. Só o calor mesmo. Que tá demais, né? Nossa Ah, Senhora, Maria, que é isso? Deus me livre, credo. Bom dia, pois é, linda geladeira. Gente, a Gabriela agora está se unindo ao coro como é que chama aquele trem? O fanfic da geladeira. Mas ela é bonita mesmo. Ai, ai. A nossa geladeira é um portal para Nárnia. Bom, eu queria que fosse portal para algum daqueles lugares que tem lá, assim. Mas não é, não. É, seria bom, né, Raul? Nossa, se fosse. Abre o congelador, olha para o imãzinho lá de Paris, abre o congelador e tá lá em Paris. Pronto, ah, que beleza. Mas infelizmente é uma geladeira mesmo. Só, o que tem sido, na verdade, muito importante nesse calor terrível. Ai, ai. Bom dia, cadê Roberto? Roberto não fica aqui na segunda-feira de manhã, Ana Júlia. Na segunda de manhã ele ainda não voltou para casa. Ele passa o final de semana na farra, Roberto. É de jeito. A única pessoa que fica em casa sou eu. É, Mas tem que ficar mesmo, né, Raul? não, tem que Tem que estar ser. sério, né? Nossa, pelo amor de Deus. Nossa Gente, não, Senhora. o pessoal, assim, né? Não, o pessoal perdeu completamente, assim, a noção, né? Perdeu a noção mesmo. Todo mundo na rua, os bares todos abertos, todos lotados. Justamente. Esse final de semana me chamaram para tocar numa balada. Aí eu falei, Ora, bom, infelizmente eu tô morrendo de vontade, morrendo de saudade de tocar e tal, e papapá. Só que nós estamos em pandemia. Então não vai rolar. e você Não vai vai ver esse rolar. final de Daqui a semana como pouco, é que os lugares vão não é ficar porque a gente cheios. perdeu a paciência e não aguenta mais ficar em casa que o trem foi embora, sabe? Justamente. Então, É isso mesmo. ai, ai. E É, você vai ver esse fim de semana, viu, Raul? como é que é? Esse fim de semana que vai ser o feriado, né? No segundo, Nossa, você vai não, ver vai como ser é uma que os lugares loucura. vão estar lotados. Vai ser uma É, loucura, vai ser uma loucura. vai Eu ser uma vou, loucura mesmo. eu vou até sair, eu vou pro meio do mato esse final de semana, porque eu não quero nem ver a bagunça que vai ser. Ai, ai. Então, É bora, gente. bom Bora que descansar a nós temos aí cabeça. demais para falar, Maria. Ó, meninos e meninas, antes de mais nada, hoje vocês sabem, né? Eu vou começar a falar para vocês a respeito de vou falar de Semana de Arte Moderna, ou seja, a passagem ali do pré-modernismo para o modernismo no Brasil, certo? Fiz um materialzinho sobre Semana de Arte Moderna e fiz um materialzinho sobre Vidas Secas, tá certo? Porque no sexto horário é Vidas Secas, né? Já tinha falei mais de uma vez que Vidas Secas era hoje, né? Falei para vocês que o livro era fácil de encontrar, era um livro fácil de ler, porque ele é curto, etc. Mas não sei, não vou nem ter tempo de cobrar se vocês leram, né? Mas por quê? Porque olha como é que está a nossa vida, gente. Veja bem isso aqui. Nossa vida está assim, ó. Hoje é dia 5, certo? Então, hoje a gente vai introdução ao modernismo, vou falar de Semana de Arte Moderna, aí, e Vidas Secas. Aí, as nossas duas aulas da semana que vem, porque vai ser feriado, né? Então, e aí então não tem nada semana que vem. Aí a gente volta dia 19, já com vanguardas europeias. Aí no dia 19, as duas aulas do 19 são vanguardas. No dia 26, a gente começa. No dia 26 de outubro, já vai ter que ser o apanhador no Campo de Centeio. Por quê? Porque eu poderia fazer o apanhador no Campo de Centeio no dia 2 de novembro e dar mais uma semana. Só que no dia 2 de novembro também é feriado. Ou seja, no prazo de 5 semanas próximas, nós não teremos aula 2 semanas. Ou seja, não teremos aula, não teremos 4 aulas. Então, vai tudo ter tempo para acontecer, mas vai ter tudo que acontecer com muita agilidade, porque senão a gente não consegue.
Agora, Raul, bota mais para frente, então, um pouquinho. Não tem como, porque na semana do dia 2 de novembro, começa a semana de provas para a prova de linguagens, para a prova de literatura. Ou seja, não vai ter a prova no dia 2, porque é feriado, mas aí no dia 9 eu tenho que dar a prova para vocês. Então a matéria já tem que estar toda dada. Tá certo? Então, olha só a correria. Aí depois que passar a prova, nós vamos ter, sei lá, mais uma, duas aulas, mais ou menos, mais uma, 2 semanas. Aí eu vou falar um pouco mais do modernismo, né, dar uma aprofundada em algumas coisas, mas vai ter que ser nesse esquema que você está vendo aí. Vai ser bruto. Gente, e aí vem o seguinte, no dia 26, hoje é dia 6. 26, 6, não, hoje é dia 5, né? Hoje é 5. A gente vai trabalhar com o apanhador do Canto Centeio. Raul, você tem 2 apanhadores do Canto Centeio? Sim. Por quê? Porque eu sou viciado nesse livro. Tem esse aqui, que é o Velho de Guerra, que eu uso, né? Que tem todas as anotações, que tem os negócios, as análises, tem tudo, certo? E tem a versão, a edição mais nova da Todavia Livros, que é a coisa mais linda do mundo, que vem com marcador de página lindo, com tipo um cartão postal do fio, do livro, né? Tem mais bonito, certo? Então, o apanhador do Canto Centeio, gente, esse aqui é para a gente encerrar o ano com chave de ouro. Então, por favor, tá? E aqui é o tipo do livro assim. Esse livro, ele é o grande momento literário do ano, assim. Todo ano os meninos falam, ó, nunca esqueci, nunca esqueci, nunca esqueci. Certo? Menino que foi aluno meu no 2º ano, que terminou faculdade já, às vezes, vai e coloca Raul, gente, apanhador do Canto Centeio, às vezes uma vez eu coloquei alguma coisa sobre apanhador do Canto Centeio. Quando eu comprei essa edição, eu coloquei, né, nos meus stories, e aí ex-alunos assim, direto, assim, vários colocando no direct. Nossa, Raul, nunca esqueci. Raul, faz não sei quantos anos que eu li esse livro, nunca esqueci. Gente, a matemática não está funcionando muito bem, não, né, gente? Dia 26, hoje é dia 5. Então, é daqui a 3 semanas. É 3. Daqui a 3 semanas. Tá certo? No dia 26. Tá bom? Então, vamos embora? Então, vamos lá. Em plena maratona literária, com 18 livros para ler. Bom, na verdade, Gustavo, esse aqui não surgiu mais um, não. Esse aqui está marcado desde o começo do ano. Você que botou coisa nessa lista sua aí. E esse aqui é a prioridade. Não tem como ser para novembro, né? Por conta desse negócio da data. Essa data aí. De qualquer forma, quando eu tinha colocado aquele cronograma que a gente tinha feito lá, eu tinha colocado ele por volta de 3, 4 de novembro. Na verdade, a diferença que teve é que vai ser uma semana a menos, né? Então, bora. Queridos, atenção agora, foco. Gente, eu espero nessas aulas assim que vai ter muita coisa para falar, igual aquelas do pré-modernismo, falando de contexto histórico, e falando de tudo, e papapá, e papapá. Eu espero que você, obviamente, tenha um caderno aí do lado que você fica anotando as coisas, né? Eu espero que você faça isso. Né? Chama como isso? Aula, né? Então, hoje é outra coisa. Tem um materialzinho, mas obviamente que nem tudo que eu vou falar está no material. Então, é legal você ter isso aí. Raul, onde está a matéria de Semana de Arte Moderna e Modernismo? Já está no último módulozinho de vocês, que tem os capítulos 15 e 16. Mentira. O que tem os módulos 9 e 10. Tá certo? Depois, porque eu, na verdade, gente, o meu livro, eu tinha falar para vocês, o meu livro vai só até aqui no módulo 8, certo? Só que vocês têm um outro livro separado, tem módulos 9 e 10. É lá que está, né, a Semana de Arte Moderna, e a primeira fase modernista, e a segunda fase modernista, a terceira fase modernista. Tá certo? Lá que está isso. Então,
eu quero conferir, depois eu vou dar uma olhadinha para ver como é que está a coisa das vanguardas lá nesse material. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Pensa o seguinte, olha só. Nós estamos ainda na República Velha, certo? Nós temos, né, a política do café com leite dominando a economia brasileira. Nós temos o Rio de Janeiro como capital, mas São Paulo se tornando uma cidade cada vez mais rica e importante. As manifestações artísticas, elas começam a tornar a cidade de São Paulo cada vez mais importante, porque você pensa o seguinte, havia um certo recalque de São Paulo em relação ao Rio de Janeiro. Por quê? O Rio era a capital. Então, desde o Império, que o Rio era o centro das atenções. São Paulo não era o centro das atenções. São Paulo era uma cidade que estava, né, começando a ser construída em cima de aspectos econômicos, mas não tinha, né, a representatividade que o Rio tinha. Quando chega a década de 1910, a década de 1920, nós estamos no auge da política do café com leite. E quem é a estrela nesse processo aí é São Paulo, certo? Porque é a capital que passa bem no meio da rota, né, desse caminho do café, da rota do café, né? Então, cidades como São Paulo e Santos vão enriquecer pra caramba. Só que as manifestações culturais, artísticas, né, ainda estão acontecendo muito mais no Rio de Janeiro. Então, a elite paulista, principalmente a elite cultural de São Paulo, né, começa a querer realmente o quê? Criar sua própria independência e sua própria cena artística, sua própria cena literária, sua própria cena cultural. E no meio dessa galera, você tem muitos jovens de famílias que têm condição, sabe? Famílias, inclusive, que pertencem à aristocracia rural, certo? Mas que são jovens que, por terem condição, puderam viajar para a Europa, puderam, né, estudar literatura, estudar arte, fazer faculdade na Europa, e que chegam de volta para o Brasil cheios de ideias, cheios de influências das coisas que eles viram ali nessa década de 1910, por exemplo. E o que é que está acontecendo lá na Europa a partir de 1909, 1910? As vanguardas europeias, ou seja, os movimentos que dão origem ao modernismo no mundo, certo? Cada modernismo vai ter a sua cara? Sim, mas o modernismo ele vai ter como movimento movimento artístico, ele vai ter algumas características em comum em todo lugar? Sim. A grande coisa do modernismo vai ser a liberdade de criação? Vai ser romper com o passado? Tá certo? Isso vai ser em todo lugar? E o que as vanguardas faziam? Colocavam essa ideia da inovação, colocavam essa ideia da ruptura de uma forma radical. A Europa, né, estava um caos, né, assim, em termos de essa ferveção cultural, artística, cheia de novidades, cheia de, né, todo mundo discutia, as pessoas discutiam, e as pessoas concordavam, e as pessoas discordavam, e você tinha manifestações, e você tinha, né, intervenções artísticas que chocavam as pessoas, e outras pessoas achavam que era interessante, faziam algo parecido. A palavra que eu quero é ebulição, uma ebulição cultural. Então, os jovens brasileiros que tiveram a oportunidade de estar na Europa nesse momento, chegam aqui com essa ebulição, com esse fervilhar de ideias, pronto, né? E muitos deles vão estar exatamente em São Paulo, certo? Anita Malfatti, que vai ter estudado muito tempo na Escola de Belas Artes de Paris, volta para o Brasil, certo? Oswald de Andrade, que vem de uma família abastada, uma família que tem dinheiro, certo? Vai vir para o Brasil também. Todos eles o quê? Cassiano Ricardo, vários vão todos eles, Guilherme de Almeida, todos eles, assim, família, meninos bem-nascidos,
certo? Que vão ter condição de ver o que a Europa está trazendo em termos de ousadia e vão chegar no Brasil, dentro dessa busca de uma efervescência cultural em São Paulo, você vai ter, então, esses caras começando a se juntar, certo? Quem está no meio dessa história? Tá essa galera jovem e tem um cara que a gente já conversou a respeito dele aqui, chamado Monteiro Lobato. Né? O Monteiro Lobato sempre estava no meio das coisas, certo? Mas o Monteiro Lobato, ele era bipolar, gente. O Monteiro Lobato é aquele cara que está no meio da galera que inovadora, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser um dos maiores críticos do modernismo brasileiro em alguns aspectos, né? Na estética das pinturas e etc, etc. Só que, ao mesmo tempo, ele vai ser o cara que vai escrever Europês, né? Que é o livro do Jeca Tatu, que eu falei para vocês, que é um livro que praticamente não tem nem uso de vírgulas. Por quê? Porque era uma experiência estética que ele estava fazendo com a linguagem, ou seja, era uma ousadia, era uma coisa que quebrava com a tradição. Então ele era um cara meio bipolar. Ele era amigo do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, mas ao mesmo tempo ele criticava o movimento que o Mário Andrade e o Oswald de Andrade estavam, né, liderando ali. Então, você começa a ter nessa década de 1910, principalmente a partir de 1915 por ali, muitos movimentos, muitas manifestações, muitas, né, coisas. Vai ter uma coisa que acontece em 1917, que vai ser basicamente o seguinte. Gente, lembra que eu falei para vocês que a elite brasileira gostava do parnasianismo, porque o parnasianismo era chique, né? E tinha essa coisa meio que gostar do parnasianismo tem uma verve meio europeia, uma coisa assim, e que o brasileiro, a elite brasileira sempre foi lambe-botas de culturas estrangeiras, né? Nunca teve patriotismo de verdade, né? Elite brasileira ganha dinheiro, não fala nem de elite, vamos falar de classe média que acha que é rica, né? A classe média que acha que é rica no Brasil, ela ganha dinheiro para poder gastar na Disney. É isso que é o patriota brasileiro, certo? Então, você tem essa coisa toda dessa elite das cidades brasileiras, né? A elite intelectual, que ainda estava, até agora, gente, lá em 1917, até agora, né, ainda considerava a poesia parnasiana lá do vaso grego, lá do Olavo Bilac, Hora de Irei Ouvir Estrelas, né? Lá de 1890, certo? Até hoje, né? Não sei quantos anos depois, mais de 3 décadas depois, ainda era considerada a grande referência de beleza da poesia, da produção poética brasileira. E o Oswald de Andrade tinha acabado de voltar da Europa, super influenciado pelo futurismo, que vai ser uma das primeiras vanguardas europeias. E o futurismo vai ser um dos movimentos mais radicais das vanguardas, certo? E assim, que vai romper com qualquer tradição acadêmica, clássica e tal. Então, o Oswald de Andrade vai ser um crítico feroz do parnasianismo. Ele vai fazer uma palestra em 1917, na qual ele vai falar: o Brasil está 50 anos atrasado em relação a qualquer outro país no que se refere à produção poética. Porque até hoje a gente ainda está descrevendo vaso grego e vaso chinês e achando que é isso que é bonito. Certo? Então, a crítica dos modernistas, e principalmente do Oswald de Andrade, aos parnasianos, né, ou seja, aos tradicionalistas, vai ser muito escancarada. E Oswald de Andrade gostava desse palco. Ele era um cara de personalidade exuberante, né? Ele gostava de falar, ele gostava de aparecer, sabe? Então, ele vai gostar de ser o carro-chefe das coisas. Tanto que, assim, coloca-se muito isso, né? Oswald de Andrade e Mário de Andrade são os Andrades, né? Fora o Carlos Drummond de Andrade. Só que, assim, na liderança da coisa, você tinha mais o Oswald e o Mário. O Mário era o cara mais quieto, mais na dele, que pensava as coisas, mas quem tomava os holofotes era mais o Oswald, por uma questão de personalidade. Tá certo? Então, sempre quem tacava lenha na fogueira, que jogava uma polêmica e, né, e tal, geralmente o Oswald estava no meio disso. Tá certo? Então, você vai ter, ao longo dessa década de 1910, gente, esses grupos se conhecendo, né? Lembrando que Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade são apenas Andrades, eles não têm nenhum parentesco, certo? Ah,
Eles quem? Eles tiveram várias tretas antes de se tornarem realmente aliados. Por quê? Porque, na verdade, a ideia de modernismo, essa expressão modernismo, ela era uma expressão meio que pejorativa. Era uma expressão igual quando aconteceu lá na década de 1870, lá na França, que quando o Monet, né, o Manet e tantos outros, abaixo até o Renoir, foram apresentar as obras que depois começaram a ser chamadas de impressionistas. A expressão impressionista foi uma forma que um crítico de arte da época utilizou para falar mal das obras. Era um termo pejorativo. Só que, em vez deles negarem o termo, eles falaram, não, então tá, então nós somos impressionistas. E aí virou, né, o impressionismo, um dos maiores movimentos de arte nas artes plásticas de todos os tempos. No modernismo aconteceu mais ou menos uma coisa, né? Você colocar que a pessoa ista, geralmente tem um tom meio que pejorativo, tá certo? Meio irônico, às vezes, até. E então rolou uma tretinha assim. Até quando eles resolveram abraçar a ideia de modernismo. Tanto que a Semana de Arte Moderna não ia chamar Semana de Arte Moderna. Ela ia chamar Semana de Arte Futurista. Por quê? Porque a grande influência, principalmente do Oswald de Andrade, era o futurismo. Só que depois que eles conseguiram perceber que ali havia muito mais influências do que meramente o futurismo, aí é que foi Semana de Arte Moderna. Beleza? Então, foi uma questão de se adaptarem ao termo, de abraçarem o termo como um termo não pejorativo e de entender que a palavra moderno, modernista, ampliava, né, o movimento para mais de uma influência, mais de uma vanguarda. Tá? Então, quer dizer, aí essa galera vai se reunir, e aí vai acontecer também em 1917, no mesmo ano em que o Oswald de Andrade vai fazer essa provocação aos parnasianos, certo? Vai acontecer da Anita Malfatti, tendo voltado da Europa, ela vai fazer a exposição dos quadros dela. E a Anita Malfatti foram alguns dos primeiros a romper com a estética parnasiana. Esses três Andrades, eles são, tanto é que eles são chamados dos três Andrades do modernismo. Se eles são do modernismo, eles rompem com o passado. Tá certo? O Oswald de Andrade, por essa coisa toda que vocês estão vendo, né? O cara, ele era realmente influenciado pelos movimentos vanguardistas. O Mário é um cara que, assim, só se você pensar em uma obra dele, você entende o tanto que o cara fez uma coisa totalmente diferente, né? Você pensa em Macunaíma, de Mário de Andrade, né? Que era o anti-herói com 1000 faces. Aquele sujeito que vai ser várias coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que num livro que é, ao mesmo tempo, uma homenagem ao folclore, à cultura, à riqueza brasileira, a questão multiétnica, multicultural e, ao mesmo tempo, uma espécie de sátira, certo? Então, quer dizer, também é algo muito, muito novo. E o Carlos Drummond de Andrade vai ser o cara que vai pegar a poesia, né? Pensa na poesia, 2 quartetos, 2 tercetos, tudo bonitinho, com rimas ricas, né? Com rimas interpoladas, intercaladas, ABBA, chega o Carlos Drummond de Andrade e faz um poema que diz o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei, né? Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, que tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Oi? Certo? Então, sim, os Andrades vão ser marcantes nesse processo de ruptura, tá? E como qualquer novidade, né, gente? Você vai ter aqueles que se entusiasmam com tudo aquilo e você vai ter os tradicionais que vão falar: que palhaçada que é essa? Que é isso? Né? Isso não é arte. A arte é o que o Olavo Bilac faz.
Então, você vai ter esse confronto. Beleza? Esse confronto também vai acontecer na Europa. Só que a Europa, você tinha muito mais essa efervescência, enquanto aqui no Brasil você tinha muito mais gente conservadora, tradicional, lambe-botas do academicismo clássico e tal, tal, tal. Certo? Então, quer dizer, tanto que vai acontecer isso, né? A Anita Malfatti vai apresentar, né, vai exibir os seus quadros, inclusive um quadro que já caiu várias vezes em vestibulares e Enem, que é o Homem Amarelo, que basicamente é um retrato, não é um retrato, você fica imaginando um retrato barroco, né? Aquele retrato super detalhado, super realista, perfeito, né? Da figura? Não. Né? Desproporcional, meio estranho, assim, né? Parece que não tem a proporção exata nas coisas, e ainda é amarelo, a cor do homem é amarelo. Certo. O povo olhou para aquilo e falou, o Monteiro Lobato falou, que palhaçada que é essa? Para de curtir minha cara. E aí o Monteiro Lobato vai escrever um artigo que é o Paranoia ou Mistificação, certo? Detonando a Anita Malfatti. E o Monteiro Lobato vai fazer, né? Talvez seja o momento mais infeliz da carreira, da vida e obra do Monteiro Lobato. Porque nesse artigo, que ele detona a Anita Malfatti, ele questiona até a sanidade mental da Anita Malfatti por fazer aquelas pinturas e ainda joga a merda no ventilador de uma vez quando ele fala existem dois tipos de artistas, tá lá, os que seguem a forma e a beleza e etc, 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 e aqueles que seguem os passos de falsos mestres como Pablo Picasso. Né? Na cara dura, Monteiro Lobato chama Pablo Picasso, em 1917, de falso mestre. Hoje, se você for analisar a história, né, da arte, Pablo Picasso é considerado o maior mestre, né, da pintura de todos os tempos, mais até do que Da Vinci, mais do que qualquer outro. Ele é o maior mestre da pintura de todos os tempos. Então, essa aí ficou marcada com o selo falou bobagem para o Monteiro Lobato. Tá certo? Então, quando aconteceu esse processo todo, gente, o que rolou? Né, a Anita Malfatti ficou muito chateada, obviamente, e aí o Oswaldo, o Mário e acho que o Guilherme de Almeida resolveram, não, vamos fazer uma visita para a Anita, né, porque ela deve estar muito chateada com isso. Realmente, a Anita estava muito chateada e a Anita estava pensando, inclusive, em voltar para a Europa, meio que tipo assim, gente, eu não vou ficar aqui me sujeitando a esse bando de lambibotas e esses intelectuais, tipo esse Monteiro Lobato, ficar me chamando de doida, sabe? Enquanto as coisas estão acontecendo da forma como estão acontecendo lá na Europa, eu vou voltar para lá. Dane-se esse país de merda, que esse povo burro, sabe? Tava pé da vida, tá certo? Mas aí o que aconteceu? Nessa visita, que, se não me engano, era o Guilherme de Almeida, eu não lembro se Tarsila estava, mas assim, porque tem assim, os 5, né? O Guilherme de Almeida, o Oswaldo de Andrade, o Mário de Andrade, a Anita e a Tarsila vão ser meio que os 5 que vão se reunir muito no apartamento que inclusive era o apartamento, se não me engano, do Oswaldo de Andrade, se não me engano. Então, ali você vai ter esse primeiro momento em que eles vão, precursores de Friends, os precursores de Friends, exatamente. E aí, você vai ter esse encontro, eles vão lá dar apoio para a Anita Malfatti, e né, a Anita Malfatti, a Pagu não estava aí ainda, se não me engano, certo? Ainda não. Porque a Pagu ela vai começar a entrar no movimento para valer daí a pouco, né? Daí a pouco. Tem a Pagu, tem a Tarsila do Amaral, né? Que vai acabar, né, se relacionando com o Oswaldo de Andrade, certo? Tem uma galera, gente. Tem Menor de Delpíquia, tem o Plínio Salgado. Plínio Salgado vai ser modernista. Plínio Salgado que vai aproveitar. Olha como é que são as coisas doidas, né, gente? O Plínio Salgado ele vai aproveitar-se do fato de o modernismo brasileiro que estava surgindo ser um modernismo que pensava numa questão relacionada à identidade nacional. Por quê? Vamos parar de fazer os trem tudo igual aos outros? Vamos aproveitar o que os outros fazem, o que os europeus fazem, e vamos criar algo que tenha a nossa cara? Né? Os modernistas vão pensar isso. Então, tem um fundo aí
nacionalista, de arte nacional. E o Plínio Salgado, ele era um nacionalista, mas ele era um nacionalista radical, inclusive em termos ideológicos políticos, no sentido realmente, né, tanto que o Plínio Salgado vai, né, ser futuramente o criador do movimento integralista no Brasil. O que era o movimento integralista no Brasil? A nossa, né, contrapartida do fascismo. Tá? Então, olha só, o cara entrou naquela onda a partir de que ideia? De uma coisa nacional, só que ele levou essa onda adiante por um viés político, né, que vai ser o integralismo. Então, era muita gente ali. O cara era líder fascista, exatamente. Que não chamava fascismo, que chamava integralismo, mas era o fascismo brasileiro. Certo? E todo fascismo, gente, se esconde atrás de um discurso nacionalista. Tá? Pode procurar aí na história. Só para você saber mesmo. Então, você tem essa configuração. A partir dali, dessa visita, né, criou-se aquela ideia, não, né, nós vamos, você vai ficar, Anitta, e você vai se juntar, você vai se juntar, nós vamos no jornal, nós vamos organizar, nós vamos nesses próximos anos, nós vamos fazer exposições, nós vamos fazer leituras, nós vamos fazer não sei o quê, nós vamos movimentar. Nós vamos criar o modernismo brasileiro. Ok, Anitta? Fica com a gente para a gente poder fazer isso junto. A Anitta resolve, então, engajar-se. E aí, nos próximos anos, nos anos seguintes, você vai realmente ter todo um trabalho de mobilização dessa galera, que vai culminar em 1922, no Teatro Municipal, quando a Semana de Arte Moderna acontecerá. Certo? É interessante observar que, assim, além do fato de muitos dos jovens modernistas terem ali condição e terem contatos e terem famílias que têm influência, então eles conseguiram, né, o Teatro Municipal, que era uma verdadeiro símbolo de São Paulo, certo? Eles conseguiram o Teatro Municipal muito por influência dessa galera, mas também por influência de um já mais velho entusiasta daquele movimento, daqueles meninos. Um cara chamado Graça Aranha, autor de Canaã, aquele dos amigos alemães que vem para o Brasil. Né? O Graça Aranha era um intelectual respeitadíssimo, e o Graça Aranha vai intervir para que eles consigam. Né? Quando as autoridades descobrem, né, o próprio governador Washington Luiz, na época, descobre que o Graça Aranha estava junto com aqueles meninos, aquelas meninas, falou, não, então você vai ser sério, né? O Graça Aranha é um homem respeitável e tal. Tanto que o Graça Aranha vai fazer o discurso de abertura da Semana de Arte Moderna. Um discurso, inclusive, muito tradicional, né? Que hoje a gente analisa o discurso do Graça Aranha falando da evolução do modernismo, mas um discurso feito de uma maneira muito tradicional, que não tinha nada de moderna. Mas ajudou a Semana de Arte Moderna a acontecer. O que aconteceu de moderno, realmente, na Semana de Arte Moderna, gente, foi o choque. Principalmente, primeiro, a semana não teve uma semana inteira, foram 3 dias. Dia 13, dia 15 e dia 17 de fevereiro de 1922. No primeiro dia, você teve várias apresentações musicais, teve a parte mais de pintura e tal, no saguão do Teatro Municipal, e papapá, e muita gente olhava para aquilo e falava, e tem gente que elogiava, estava lotado, foi um maior sucesso. O primeiro dia foi um sucesso absoluto. Só que era uma coisa que despertava curiosidade, mas despertava curiosidade, mas dividia opiniões. Então, tinha gente falando bem, tinha gente falando mal, né? A repercussão nos 2 dias ali seguintes foi uma repercussão muito, né, misturada. Na quarta-feira, o bicho pegou para valer. Em 1918, gente, o Manuel Bandeira, que era outro dos grandes nomes, né, dessa primeira fase modernista, Manuel Bandeira tinha escrito um poema dentro dessa ideia de encher o saco dos parnasianos e de mostrar que os parnasianos já tinham dado o que tinha para dar, certo? Ele escreveu um poema chamado Os Sapos, em que ele vai satirizar
a ideia, porque o que os parnasianos querem? Eles querem o poema belo, né? A arte pela arte, a forma perfeita, a musicalidade, o ritmo clássico, tá. Ele, no poema, o Manuel Bandeira, ele vai criticar essa ideia do ritmo, da melodia, do compasso, como se fosse o sapos coachando. E no poema, ele vai utilizar palavras cuja sonoridade parece sapo coachando, para falar dos sapos, que são os poetas parnasianos, que ficam lá coachando na beira do rio, certo? Falando que, né, que fala que é joalheiro, que escreve, que está fazendo uma estátua, que não sei o quê, papapá, sabe? Porque, né, o parnasianista, ele acredita que ele é o grande artista, o grande escultor, o grande estatuísta, né? O ourives, lembra? O que faz a joia, que faz lá. E o Manuel Bandeira faz esse poema destruindo essa imagem do parnasianismo. Em 1922, no fatídico segundo dia da Semana de Arte Moderna, na quarta-feira, né, dia 15, né, o Manuel Bandeira, que tinha tuberculose, acabou não indo. Hoje questiona-se. Tem gente que acha que o Manuel Bandeira foi arregão, porque era para o Manuel Bandeira fazer a leitura de Os Sapos, lá na Semana de Arte Moderna. Como ele não foi, o Ronald de Carvalho, que era um outro participante, né, fez a leitura. E aí, gente, é o momento mais estranho, assim. Ele vai fazendo a leitura e, assim, as pessoas que estavam ouvindo o poema, ouvindo aquela leitura, vão, né, ter aquela mistura de sensações. O que eu estou ouvindo, sabe? E aí, algumas pessoas que já sabiam, já conheciam o poema e que achavam a crítica massa, vão começar a fazer coro com o Ronald de Carvalho quando vai nas partes que tá imitando sapo, né? Meu pai foi rei. Foi? Não foi. Foi? Não foi. Foi? Aí tinha gente fazendo foi? Não foi. Foi? Misturar. E isso foi causando um desconforto, e o povo, né, aquele burburinho, e não sei o quê. Aí a gente começou a vaiar, a gente começou a imitar outros bichos, né? A imitar barulho de outros bichos e virou aquela loucura. Aí sim o trem virou modernista. Sabe? Aí sim o negócio virou modernista de verdade. E aí, né, diante dessa coisa, a repercussão, né, o pessoal, não sei o quê, esses meninos, tudo doido, povo esquisito, né, não sei o quê, papapá, 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 mas, e tanto que muita gente se sentiu ofendida, achou, foi quando a quinta série, né, são irresponsáveis, olha o que estão falando dos nossos poetas, olha o que estão falando de Olavo Bilac, de Alberto de Oliveira, não sei o quê. E aí, a partir de quarta-feira, rolou tipo um boicote. Tanto que no terceiro e último dia, uma atração super importante estaria na Semana de Arte Moderna, que era Heitor Villa-Lobos, grande compositor, né, o nosso grande compositor de música erudita, modernista, que vai, inclusive, né, misturar elementos da cultura brasileira à música clássica, típica europeia. Tem uma das músicas mais importantes dele, né, que chama-se Trenzinho Caipira, e que começa, né, com a orquestra imitando um trenzinho que vai saindo assim, e as flautas vão fazendo o apito do trem. Coisa mais linda do mundo. Sim, reconhecido mundialmente, Heitor Villa-Lobos. Certo? E aí, o dono do carro espalhafatoso. Ok. E aí, Heitor Villa-Lobos tal, não sei o quê, mas boicotaram. Então, o saguão do Teatro Municipal não estava cheio como das outras vezes, estava esvaziado. Certo? E aí, para piorar a situação, o Heitor Villa-Lobos me aparece com a casaca, né, que é aquela roupa de maestro e tal, e com chinelo de dedo. Aí que o povo falou, isso é atitude futurista. Aí, ó, o cara não respeita nem a roupa de maestro mais, tá aí com o dedão de fora. Ele falou que era por causa de uma unha encravada. Certo? Era uma unha encravada. Mas muita gente acha que, na verdade, aquilo era uma provocação.
Entendeu? Uma provocação. Então, gente, mas na verdade aconteceu o seguinte: nos dias seguintes, nas semanas seguintes, a Semana de Arte Moderna não teve a repercussão que eles queriam que ela tivesse. Só que as ideias que estavam presentes ali, principalmente por causa desse grupo de pessoas, essas ideias não morreram. Então, as manifestações, os atos, as ações, as obras começam a surgir e a ganhar corpo, ganhar forma. Até que a gente vai ter o que a gente chama de primeira geração modernista, em que a grande maioria dos participantes vão ser esses jovens que estavam na Semana de Arte Moderna, certo? E você vai ter muitos movimentos, Movimento Pau Brasil, muitas revistas, revista Claxon, né, que vai ser uma das maiores representações de publicação de obras modernistas ali nos anos 20, até que você vai chegar ao auge, em 1928, dessa geração, com o movimento Antropofagia. Certo? O movimento antropofágico, que vai ter liderado pelo Oswald de Andrade e que vai ter como símbolo máximo um quadro que você com certeza já ouviu falar, chamado Abaporu. Tá certo? Na semana que vem, não. Sexto horário, eu vou fazer 5 minutinhos para finalizar isso aqui e aí a gente começa a falar de vidas secas. Ok? Queridos, bom recreio aí para vocês. Deixa eu comer um negócio aqui também para me preparar para a última aula. Tchau, tchau. Vidas secas é foda demais. É demais. É verdade. Até já.